Olá, está começando mais um GC Online e eu estou aqui com meus amigos Estevão, Fernanda, Matheus. Nós vamos aqui compartilhar a palavra de Deus e eu quero que você agora sintonize comigo ao Evangelho, ao momento de oração e de louvor. Então vamos lá? Senhor, muito obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor está dando para nós. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha testificar, Senhor, a sua vontade para nós. Que tudo que falarmos aqui seja a direção do Teu Espírito e venha germinar nos nossos corações e produzir frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Incomparáveis são as promessas de Deus para mim e para você. Glória a Deus por essa canção. Que linda, né? Gente, vamos lá.
a salvação de Israel é o tema dessa semana. E nós vamos ler aqui Romanos 11, 25 ao 32. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre Israel. A gente tem falado isso em alguns GCs anteriores, né? Aqui online, conversamos. E a gente vai falar mais um pouquinho deles, né? Na verdade, o livro todo fala um pouquinho sempre, né? Então, a gente vai enfatizar uma coisa específica que você vai lembrar na hora que eu citar aqui, que é o endurecimento do coração do povo de Israel em relação ao Evangelho. A gente falou isso há um GC anterior, 2 GCs para trás, e a gente vai falar disso de novo. E vai ser muito bom a gente conversar sobre isso, porque numa outra perspectiva, nós vamos trazer um novo texto, né? Levando aqui a esse entendimento mais assertivo. Vamos lá? Então, Romanos 11, 25 ao 32. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogante. O endurecimento veio por parte de Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia em razão da desobediência deles. Assim também, estes agora se tornaram desobedientes para também alcançar misericórdia, em razão da misericórdia que vos é demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto aqui. Que Paulo, ele alerta sobre o perigo, né, de nós que estamos lendo esse texto aqui, acharem que estamos acima do povo de Israel. Pensarmos de forma presunçosa em relação àquilo que o Senhor falou, né, na mensagem do Evangelho que alcançou a gente, e o coração endurecido do povo de Deus, né, do povo de Israel, que na verdade aqui está dizendo que eles estão com esse coração aí ainda aversos, né, à mensagem. Claro que a gente vê hoje na realidade alguns sendo alcançados, mas está falando de modo geral aqui. E aí, quando a gente vai vendo o texto, tem uma parte aqui que fala, né, que por causa deles, a gente já conversou sobre isso nos outros GCs, mas por causa dessa questão da desobediência, a boa e perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus, né, e aquilo que coopera para o bem, né, que eles fizeram isso, aconteceu isso, foi um fato, uma coisa triste de eles não aceitarem o Evangelho, mas por causa disso o Evangelho chegou para a gente. Então, glória a Deus, amém, o Evangelho veio até nós, né, mesmo nessas circunstâncias, o plano de Deus permanece perfeito. E quando a gente vê isso, tem até um texto da agenda aqui, né, que fala aqui no contexto, né, esse endurecimento da parte de Deus, que veio que no coração deles, né, perdura a missão e está em andamento entre os povos. Dessa maneira, o fluxo da graça passa de um lado para outro. Agora, no tempo de hoje, não há misericórdia para os gentios sem Israel, e não há misericórdia para Israel sem os gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Tudo aquilo que aconteceu é um fluir da graça sem fim sobre nós. Sobre a falha deles, e mesmo assim tem graça, e por causa disso a gente foi alcançado pela graça também. Então a gente vê como que Deus, Ele é dono do plano, Ele controla tudo, Ele está sentado no trono, Ele está reinando nas nossas vidas. E isso traz esperança para os nossos corações, porque mesmo quando a gente não faz as coisas do jeito certo, o Senhor cuida de tudo. Não estou tirando a nossa responsabilidade de santidade, de consagração, mas eu estou dizendo sobre o plano geral que Deus tem para os seus filhos. Ele permanece, mesmo quando a gente é infiel. Ele é fiel quando a gente não é infiel. E que a gente vê que Deus, sim, tem um plano de salvação a Israel. E tem alguns teólogos que vão conversando aqui sobre esse Israel ser salvo, e a gente não está falando um discurso universalista de que vai ser todo mundo, sem exceção nenhuma, porque o Evangelho é para aqueles que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo
através do Espírito Santo, da mensagem do Evangelho para aqueles que creem. A gente sabe disso. Então, aqui fala como em massa, né? Individualmente, cada um precisa se render aos pés de Jesus em arrependimento e reconhecimento de que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, como a gente já tem conversado aqui sobre isso. Então, Israel, ele sim, Deus tem um plano de salvação para Israel, o povo dele. E nós, que também fomos enxertados a esse povo de Israel, a videira verdadeira. Temos essa responsabilidade de dar os frutos, porque estamos linkados, ligados, colados, né, certinhos ali na videira verdadeira. E nós precisamos de ter essa atenção de entender o nosso lugar no reino. Né? Exatamente. Entender qual é o nosso lugar no reino. É interessante, né? E de fato a gente não pode, como o texto diz, irmãos, não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. A gente sabe que, no geral, a ignorância gera orgulho, né? A falta de conhecimento, mas você se colocar nesse lugar de, eu tenho esse conhecimento sem você ter, você vai estar sendo ignorante, vai estar sendo orgulhoso e não vai estar vivendo a verdade. E o alerta que Paulo faz aqui a nós que somos os gentios, né? Quando a Bíblia fala de gentios, está falando de povos de todas as nações, né? De todas as etnias, que não sejam o povo de Israel. A Bíblia faz essa distinção muito clara, os judeus e os gentios. Então é o povo de Israel e todos os outros povos que fazem parte do grupo dos gentios. Faz a nós, para nós não sermos presunçosos. Porque Israel experimentou um endurecimento, em parte, por um propósito de Deus. Inclusive, permissão de Deus. Parece difícil, às vezes, quando a gente fala que Deus endureceu o coração de Israel. Parece meio que difícil a gente entender, porque talvez a gente compare muito, né, Deus ao pensamento humano. Sim. Então, a gente acha que o pensamento de Deus é igual ao nosso pensamento, que a ótica de Deus é igual à nossa ótica e não é. Definitivamente, a Bíblia deixa muito claro que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, que os planos, os projetos, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Só que aqui a gente fica um pouco em conflito. Como assim? Por que Deus endureceu o coração de Israel, o povo que ele fez para si, o povo dele, a nação eleita, né? O sacerdócio real, o povo que ele fez para si? Por que ele endureceu o coração? A gente lembra de um outro episódio quando Deus endureceu o coração de Faraó, também envolvendo o povo de Israel. O povo de Israel estava ali sob o jugo da escravidão no Egito e Faraó, né, deveria libertar eles. Deus mandou Moisés falar com Faraó, para Faraó libertar o povo do Egito. Mas é interessante porque Deus manda Moisés e diz a Moisés: eu vou endurecer o coração do Faraó. Eu vou fazer com que o coração dele fique endurecido, irredutível. E aí, né, acontece aquele episódio das 10 pragas do Egito, até que por um milagre, né, o povo é liberto, o Faraó deixa o povo ir depois da última praga. Mas em tudo isso, Deus estava manifestando a glória dele. Por meio das pragas do Egito, a glória de Deus foi manifesta lá no Egito e todos souberam quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus que fez aquele povo para si? Quem é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e o tamanho poder do nosso Senhor que é soberano sobre tudo? Da mesma forma, sobre o endurecimento do próprio povo de Israel, do seu próprio coração. Se através desse endurecimento, através dessa falta de compreensão e rendição ao Evangelho, a mensagem começou a se espalhar por todos os povos, né, alcançando todas as nações, os gentios. E isso é obra das mãos de Deus. Sim. Deus permitiu, Deus endureceu, e isso também pode manifestar a glória de Deus. Eu e você, aqui nesse momento, juntos, conhecendo mais sobre a palavra, é a manifestação da glória e do favor de Deus, a graça que nos alcançou. Tantos países, tantas nações, somente aqui a nossa igreja da Lagoinha já são mais de 600 igrejas espalhadas por todo o globo terrestre. E algumas nações ainda serão alcançadas. E isso é a glória de Deus sendo manifesta. É o nome de Jesus que está sendo anunciado por todos os povos. É Deus transformando o endurecimento do coração dos judeus em salvação para todos os outros povos da terra.
A partir de Israel veio o Messias. E a partir do Messias, Jesus Cristo de Nazaré, veio o perdão dos meus e dos seus pecados, a oportunidade de uma nova vida, uma nova trajetória para caminhar. A maldição, a rejeição foi transformada em bênção. Amém. E esse juízo, essa questão do endurecimento, né, tem a ver com o juízo divino, porque é uma resposta ao coração, o coração averso ao evangelho que o judeu estava com ele. Então, esse endurecimento é um juízo divino ao endurecimento humano deles. Eles estavam vivendo algo que... Eles estavam lá, Cristo na frente deles, e eles estavam cegos diante disso. Eles não queriam ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E, realmente, Jesus estava ali. E eles não conseguiram ver que era se render, se submeter e se arrepender, é viver esse evangelho. Então, é tudo isso, né? E acima ele fala do mistério, né? Eu quero enfatizar um pouquinho desse mistério, porque a gente falou aqui dessa graça, desse favor de Deus que fluiu nisso tudo. Mesmo com esse endurecimento no coração, mesmo com essa forma que foi nos chegado ao Evangelho, né? Não foi porque alguém rejeitou. Mas nós vemos esse mistério como essa interdependência de que nós precisamos, nós vivemos aqui uma misericórdia que Deus tem sobre Israel e Israel vai viver a misericórdia de Deus por causa dos gentios e vice-versa. Então, isso tudo é um mistério que Deus está falando aqui. E é muito importante a gente respeitar a vontade de Deus e viver ela. Por isso que ele está falando, a gente não tem que ser presunçoso só porque a gente foi alcançado e eles não, né? Então, isso a gente tem que contextualizar. Nossas vidas também, hoje em dia, a gente não tem que ficar se achando porque a gente tem o Evangelho e tem gente que não tem, né? Ou a minha igreja, a minha placa, a Bíblia que eu leio, a teologia que eu tenho é mais interessante ou superior à sua. Até porque, quando a gente cai nessa presunção, a gente se envaidece de algo que está apontando sobre nós, né? Assim, e não é. O Evangelho, gente, ele não é sobre você. Não é por causa da Lívia, por causa do Estevão, por causa do Mateus, por minha causa. Tudo, desde o início, desde o princípio de tudo, aponta para Jesus. Então, não adianta a gente se envaidecer, a gente ser presunçoso, porque isso tem a ver com o mérito próprio. E não é sobre a graça de Deus, né? Assim, então, o nosso lugar é um lugar de o tempo todo olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Jesus e entender que nós não merecemos. Nós, assim, se fosse pelas coisas que nós fazemos, pensamos, enfim, a gente nunca seria salvo. Então, é tudo sobre Jesus, assim. E quando a gente é implantado na videira e a gente tem que dar o fruto, é de acordo com a videira. Sim. Então, se você está ali debaixo de... Videira é o quê? De uva? É. Só para não falar assim errado, né? Você está ali debaixo da videira, você não vai conseguir arrancar uma amora de lá. Para isso, você vai precisar ir na amoreira. Uma aula aqui de biologia com Fernanda Lux. Mas é sério, né? Então, assim, para estar ali na videira, você vai encontrar o fruto que a videira dá. Exatamente. Então, quando a gente se enche, a gente fica ali envaidecido, com orgulho, a gente acaba querendo ser algo diferente daquilo que a gente está implantado ali, sabe? Assim, então, a gente começa a forçar algo que não é. Então, eu acredito muito que esse endurecimento diz muito sobre isso, assim. Eles começaram a ficar presunçosos sobre algo que apontava para eles. Nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos, nós isso, nós aquilo. E não, é o tempo todo ele. E por causa da graça e da misericórdia dele, nós fomos alcançados, né? Então, assim, eles foram escolhidos pela misericórdia de Deus. Nós, como gentios, nós fomos escolhidos, nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Não é sobre nós. E é tão lindo isso, a gente vê como que Deus desenha a história, porque Deus poderia, depois, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê a história cíclica de fracassos e derrotas e levanta cai do povo de Israel, né? Você fica até assim, meu Deus, de novo, não é possível, viu o mar abrir e agora está fazendo as coisas tudo errado de novo, né? A gente fica meio assim, mas isso é o reflexo da humanidade, né? Sem Cristo é isso aí mesmo.
E mesmo, né, com tanta palavra revelada, tanto profeta, tanta coisa acontecendo ali no Velho Testamento, mesmo assim o povo se corrompia, caía, voltava, levantava. E aí a gente vê que mesmo assim Deus podia falar, beleza, vou fazer Jesus nascer assim de outra nação, outro lugar. Vai nascer de uma pessoa gentílica. Não, mesmo assim a misericórdia de Deus permaneceu com um zelo, um amor profundo pelo povo que ele tinha escolhido lá atrás, né? Que é o povo de Israel. Mesmo assim, Jesus veio dessa linhagem. E por causa de Jesus, alcançou a gente também, nos adotou, nos enxertou na videira. E a gente vê a graça de Deus, o amor do Senhor também pelo povo de Israel. Então não tem motivo para a gente se achar e a gente pensar diferente. Como também não tem motivo para a gente se achar e pensar diferente a respeito daquele que ainda não conhece o Evangelho, como a Fernanda falou. A gente precisa de ter essa sensibilidade, esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu seu filho. Deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todos que creem podem ter a vida eterna. Amém. E nós precisamos de levar essa mensagem, de não ficar, né, colocando o Evangelho como um lugar de privilegiado. Tô super top, sou super de Deus, sou uma pessoa super sucesso, porque as coisas para mim vão dar certo, eu vou para o céu no final, mesmo se eu passar perrengue aqui, não. É eu levar a mensagem genuína do Evangelho e ter esse coração compassivo, assim como Deus teve de Israel, que mesmo falhando, Ele fez com que Jesus continuasse, o plano permaneceu. Amém. Jesus viesse da linhagem do povo de Israel e tem sim um plano de salvação para um povo de Israel, que é aqueles que creem também estão disponíveis essa salvação. Então, o povo de Israel, sim, tem um plano de salvação para eles, que é a vida de Deus ali derramada através do reconhecimento de Jesus como único e suficiente Salvador. Crendo nele também é possível, né? Amém. Amém. Amém, Estevão? É, Eu gosto, gente, o Estevão é um tim, né? Que é cheio de sabedoria. Rocket! Rocket! É Rocket! Gente, olha, eu fico ouvindo ele assim e falo assim, que lindo, cara, tipo, tão jovem, tão entendido da palavra. Gente, Amém, é assim que isso tem que aí. ser. Amém. e quando, assim, eu posso estar errado, mas quando eu li isso na Bíblia, sobre endurecer o coração, eu fiquei meio, sabe, aquilo me chocou e me incentivou a buscar alguma revelação, sabe? E quando eu li esse texto, eu entendi que Deus mostrou o coração do faraó como endurecido. Então, tipo, aquela ação mostrou o quão endurecido era o coração de faraó. Então, quando Jesus veio e os hebreus o rejeitaram, mostrou o quão o coração deles estava endurecido. Então, tipo, para mim, um coração endurecido não é aquela coisa que, tipo, eu tô aqui de boa e agora eu endureci e tomei essa ação. Mas é um fruto de anos que você não busca, que você, sabe? Que você está endurecendo seu coração e essa atitude mostrou o quão endurecido era o coração, sabe? Então, relacionado ao assunto sobre salvação, a salvação é também um resultado, assim como um endurecimento do coração. A gente não é salvo assim, no instante. É um fruto que a gente vai trabalhando. Né? É um processo. Sim, é um processo, um resultado de um processo. Sim. Pode falar. Não, Respirou fundo. Deixa eu ar. Não, é só complementando realmente essa questão, né, de que a maldade ela já está no homem, não é Deus que põe o mal no homem. Exatamente. Não é Deus que faz de nós pessoas más. Exatamente. É a nossa maldade que a cada dia fica mais latente, que fica mais à mostra. É a depravação humana, né, igual no tempo de Noé. Sim. A depravação humana estava em grande evidência. Então, a gente precisa realmente ter cuidado, porque o nosso afastamento de Deus e a nossa proximidade do pecado também gera em nós uma mente cauterizada e revela a dureza do nosso coração. Sim. Uma vez eu ouvi um professor lá do Carisma dizendo que o Espírito Santo não parou de falar. Talvez sejamos nós que estamos distantes e não estamos ouvindo ele falar.
Então isso é Verdade. reflexo de um coração endurecido, de um coração duro, porque eu estou distante do Senhor. E nós não podemos viver distante do Senhor, porque senão o nosso coração ele vai estar sempre endurecido. Nós precisamos de um encontro verdadeiro com a graça de Deus, com Jesus Cristo, para quebrantar o nosso coração, tirar nossas amarras, as nossas resistências e nos transformar por inteiro pelo poder do Evangelho. Exatamente. Amém. E o que pode nos impedir de enxergar o nosso coração endurecido é a religiosidade. Isso. Porque o povo judeu, a gente for lendo, né, as escrituras ali, as epístolas do Velho Testamento, eles eram super rigorosos com a lei, com tudo aquilo que estava acontecendo. Não conseguia cumprir. Deturpavam, inclusive, né? Às vezes dava uma moldada assim para poder caber dentro da vida deles que não estava certa, né? Mas é um perigo, porque a pessoa não vê o próprio problema que existe dentro de si. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Se a gente identificar que no nosso coração há uma aversão a algo que o Senhor tem falado nos nossos corações, a gente precisa imediatamente correr ao lugar de arrependimento e conserto e ajustar a rota em Cristo, né? Porque nele nós temos a salvação. E na aplicação aqui, nós somos em Cristo o verdadeiro Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Nós fomos enxertados, então somos o Israel de Deus, né? Glória a Deus por isso. Amém. O único povo que se reúne em Jesus, judeus, gregos, romanos, pobres, ricos, não importa a cultura, a família ou até mesmo a nação a que pertencemos. Se estamos em Cristo, somos um com Ele. Você é o verdadeiro ramo enxertado numa videira. E como fala em João 15:5, fala assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Nós somos o Israel de Deus. E é tão lindo porque o Evangelho alcança a todos, todas as nacionalidades, todas as pessoas, todas as classes sociais. É uma grande multidão multinacional que está pronta ali para viver o reino de Deus na terra. Que você possa levar essa mensagem no seu coração. Você é o Israel de Deus, eu sou o Israel de Deus. E o Israel, nação, hoje também tem a promessa de salvação por causa da palavra do Evangelho que também foi levada a eles como foi levado ao nós, gentios. Que agora somos Israel de Deus e todo mundo é povo de Deus. E glória a Deus por isso. E permaneça na videira e dê muito fruto para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque sim, somos fruto daquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. O Senhor nos conquistou, nos salvou, nos amou antes da fundação do mundo. Nós somos amados do Senhor. Pai, que o Senhor venha estar abençoando cada vida que ouviu aqui a gente, que está ali, às vezes, no leito de hospital, às vezes vivendo, Senhor, uma realidade tão diferente, tão desafiadora. Nós cremos que somos o povo do Senhor. E como povo do Senhor, nós oramos por cada vida, por cada coração que se rende a seus pés. O Evangelho está disponível e nós queremos levar essa mensagem para toda criatura. Nos dê, Deus, autoridade, em nome de Jesus, para que a mensagem do Evangelho seja levada a toda criatura. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de